pode produzir em nós os frutos da espiritualidade, daquilo que é bom aos olhos do Senhor. Portanto, se nós queremos fazer boas obras na presença de Deus, devemos recorrer ao Espírito Santo. Segunda obra do Espírito Santo, aleluia, do salvo, é que ele comanda o salvo. Quando a Bíblia diz: o vento sopra onde quer. Vento é o símbolo do Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo sopra onde quer, ou seja, a sua vontade é soberana. Ele não tem satisfações a dar a ninguém. Ele comanda, ele é o líder, ele é o manda-chuva. Aí nós caímos numa grande contradição quando dizemos que somos crentes, mas resistimos ao Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus vai usar Estevão e vai dizer: até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Ora, se o Espírito Santo sopra onde quer, se a vontade dele é soberana, se ele é o Deus Todo-Poderoso, por que é que queremos discutir com ele? Por que que quando o Espírito Santo manda você ir para a direita, você quer ir para a esquerda? Quando o Espírito Santo manda você se humilhar, você quer se desobedecer, e assim sucessivamente. Quantos estão entendendo isso aí? Levante a sua mão para dar glória a Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo sopra onde quer e que ele é o comandante, aleluia, que ele é o líder, é ele que dá as regras, é ele que diz o que nós temos que fazer. Nós não podemos assumir uma posição que não nos pertence. Ele é que vai dizer qual é o caminho que temos que seguir. Então, antes que você fizer alguma coisa, se você é um salvo, você deveria perguntar ao Espírito Santo, antes de investir em alguma coisa, antes de fazer um curso, antes de arrumar um emprego, antes de comprar uma casa, antes de começar o namoro, antes de decidir se casar com alguém. Você deveria perguntar ao Espírito Santo, porque ele não é um mero objeto na sua vida. Ele não é um fantoche, ele não é apenas aquele bonequinho que colocava lá na colheita para espantar os passarinhos. Aleluia! Ele é o que manda, ele é o que determina, ele é o líder, ele é o próprio Deus. Senão você perceba que o Espírito Santo ele não aceita ordem de ninguém. Se eu e você quisermos fazer a nossa vontade, vamos comprar uma briga com ele, e é aí que as coisas começam a dar errado na nossa vida, e a gente vai prosseguindo no caminho da desobediência por um tempo, porque o diabo abraça tudo que é seu. E eu costumo dizer que para baixo todo demônio ajuda. A pessoa começa a fazer a prevaricação, o Espírito Santo já falou que não é para ir naquele caminho, mas ele é teimoso, ela é teimosa e vai. Aí o diabo vem: eu não vou fazer nada, vou deixar ele prosperar nessa mentira. Quando ele pensar que está tudo bem, eu dou uma rasteira dele. Aí já é tarde demais, aí tu quer voltar todo quebrado, arrebentado, com cara de trouxa para a casa de Deus. E pior não, melhor que Deus ainda recebe, se humilhar, Deus ainda faz a obra, mas não precisava passar por tudo aquilo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Ele é o líder, ele é o comandante, é ele que determina as regras. Quando ele quer operar, ele não pede satisfação nem permissão para mim e para você. Senão, você perceba, quando Eliseu tinha voltado do Rio Jordão, o evangelista André, e Deus já havia arrebatado Elias para a sua glória, Eliseu se encontrou com os outros profetas, e os profetas disseram assim: Eliseu, deixa a gente procurar para ver se o Elias está em algum lugar. Eliseu falou assim: não precisa, Deus o levou. Aí eles falaram assim: mas pode ser que o Espírito Santo tomou ele e lançou ele em algum outro lugar. Por quê? Porque era corriqueiro que o Espírito Santo, quando queria vir na vida do profeta, ele tomava o profeta, o cidadão estava em Nova Iguaçu, aparecia lá em São Paulo, porque ele não pedia satisfação. É por isso que os profetas falam: pode ser que o Espírito Santo pegou ele e jogou ele para outro canto aí, vamos procurar ele. Aleluia, louvado seja Deus, porque foi assim que aconteceu com Filipe. Filipe tinha ido para Samaria, abriu uma igreja lá, a igreja estava prosperando, cheia de membros, Deus estava batizando com o Espírito Santo, curando enfermos, libertando os oprimidos. De repente
Filipe, e ele aparece lá no deserto de Azoto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz, evangelista Diego, que o Espírito Santo teria feito alguma conferência para perguntar para Filipe: o que você acha de eu tirar você de Samaria e te jogar lá no meio do deserto para tu ganhar uma alma para o reino de Deus? O Espírito foi lá, pegou ele e arrematou ele, e é isso aí mesmo, meu irmão. Ele sopra onde ele quer. E eu quero dizer para você uma coisa: você pode ser teimoso e pode ser obstinado, mas se o Espírito Santo já decretou um caminho para você, é esse caminho que você vai trilhar, queira você ou não queira. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Ele faz a obra que ele quer. Aleluia. Mas a terceira obra do Espírito Santo no salvo é que o Espírito Santo fala com o salvo. Não é maravilhoso, irmão, que nós possamos ouvir o nosso Deus falar conosco? Glória nós, comedores de arroz com feijão, nós, seres humanos insignificantes, que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque o versículo 8 está dizendo: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Perceba, pastora Célia, que o texto não está colocando a situação duvidosa. Ele não está dizendo assim: talvez você o ouça, quem sabe. Tem crente que ouve e tem crente que não ouve. Não está fazendo acepção. Ele está dizendo: o vento assopra e você ouve a sua voz. Então não tem nenhum crente aqui nessa noite, nascido de novo, que possa me convencer que o Espírito Santo não fala com você. A Bíblia está dizendo entre você e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Ela diz que ele fala, o vento sopra e você ouve. O problema é que muitos querem sufocar a voz do Espírito Santo e querem fazer de conta que o Espírito Santo não está falando. Ou então você quer misturar a voz do Espírito Santo com as outras vozes que você fica ouvindo: a voz do demônio, a voz da internet, a voz do Inalevácia, a voz deste mundo, a voz do teu coração. Mas no meio dessas vozes todas aí, tem uma voz que está ressoando: é a voz do Espírito, é a voz do Espírito. Abre o teu coração, meu filho, e ouve a voz de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu não acredito que o Espírito Santo fala comigo. O problema é teu. Ninguém vai botar a mão na boca do Espírito Santo. Quem é que vai calar a voz de Deus? Quem é que vai calar a voz do Espírito Santo? Sai para lá, o mal acabado. Não vem aqui querer ditar regra nenhuma, não. Abaixa a tua cabeça e engole seco, porque o Espírito Santo fala. Ele falou e ele vai falar, e você não tem como impedir. A voz do Espírito será ouvida. Quantos estão entendendo que ele fará ressoar a sua voz? Levante a sua mão e comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu não estou dizendo que o Espírito fala com qualquer um. Eu estou dizendo que ele fala com aquele que é nascido de novo, porque o Espírito habita dentro daquele que é uma nova criatura. Ele também pode falar ocasionalmente com uma pessoa que não está em comunhão com Deus, mas com aquele que está em comunhão. O Espírito fala, ele vai falar e ele continuará falando. Quantos querem ouvir a voz do Espírito aqui nessa noite? Levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus aí. Glória! O vento sopra onde quer e você ouve a sua voz. Em Apocalipse a Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
A Bíblia não diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que talvez o Espírito Santo diga à igreja. A Bíblia não está dizendo assim: Deus, o Espírito vai falar com uma igreja e não vai falar com a outra. A Bíblia não está colocando nenhum tipo de dúvida, nem de certeza. Rebacana nem é opcional. Ele está dizendo: o Espírito Santo fala com a sua igreja. E aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Então aqui esta noite, não é tão importante o que o homem diz, mas se o Espírito de Deus está falando no seu coração, então por que você está nessa rebeldia? Por que você não abate essa guarda? Por que você não se submete à vontade do Espírito? Aperte a mão de quem está do seu lado, seja profeta para ele e diga: até quando você vai compreender? Até quando você vai compreender? Meu Deus, olha entender, ó. Porque uma coisa eu vou dizer a você: se você entender e se você não quiser ouvir a voz do Espírito, o azar é o seu. Deus continua sendo Deus, a igreja vai continuar sendo vencedora, o capiroto vai continuar debaixo do nosso pé e é você que vai tomar na cara. Ficou fácil ou difícil para Deus? Ficou fácil ou difícil? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo fala porque Ele quer o teu bem, Ele quer o meu bem, Ele quer o nosso bem, mas nós não queremos o nosso bem. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não puder entender que toda essa orquestração está sendo dirigida pelo Espírito Santo, toda a existência humana, então você não vai chegar a lugar nenhum, meu filho. Porque tu estás achando que tudo é natural. Você está achando que 2 mais 2 é 4 e nem sempre é assim. As coisas não são guiadas pelo que se vê, mas pelo que se não vê. Quem comanda todo esse manto aqui da história da humanidade, da criação, não é algo palpável, não é algo tangível. Há um poder sobrenatural que comanda todas as coisas. Ele diz na sua palavra: eu ponho no trono, eu tiro do trono. Eu estabeleço reis e eu tiro os reis. Remídios que não poderes. Raparaia. Aqui no Brasil, desde que os militares entregaram a presidência da República, os comunistas tomaram conta. Até os comunistas. Décadas de comando de ateus comunistas no Brasil. De repente eu falo assim: chega.